Olá pessoal, de volta aqui com a coluna Elejó nas redes sociais. A gente vai aproveitar essa semana para comentar aqui, fazer um pequeno comentário, nossa opinião sobre os últimos acontecimentos no mundo político aqui no Brasil. A grande novidade do momento é que finalmente saiu aí, né, a sentença do juiz Sérgio Moro, ele que é o líder comandante aí da Operação Lava Jato. Sérgio Moro, que ontem finalmente divulgou sua sentença, né, num arrazoado aí, batendo o martelo e condenando em primeira instância o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma pena aí, impondo uma pena aí de 9 anos e 6 meses ao ex-presidente Lula, uma sentença que já está inclusive amplamente divulgada aí pela internet, né? E um veredito já esperado, na verdade, é uma finalização de processo que o Brasil inteiro já esperava, essa decisão do juiz Sérgio Moro, condenando aí sem nenhum tipo de prova factível, sem nenhum tipo de prova concreta, né, plausível, contra o ex-presidente Lula, apenas usando aquela inovação que o judiciário brasileiro criou nos últimos 2 anos aí, né, que é uma decisão baseada em suposições, né, em algumas ilações e também na famosa delação premiada de alguns pobres coitados apanhados aí nesse enredo, que é muito mais um enredo político do que um enredo jurídico de fato. Então Sérgio Moro, ele cumpre o seu papel aí, finalizando aí esse processo contra Luiz Inácio Lula da Silva, uma decisão que para muitos analistas políticos e jurídicos é uma decisão esdrúxula e ridícula. Primeiro, por falta de provas concretas, provas cabais, nessa história que parece também mais um conto de fadas, relacionada a uma compra de um apartamento, um triplex, no litoral de São Paulo, né? Uma ilação aí dos inimigos adversários de Lula, uma história de um triplex que Lula teria comprado, e isso caracterizaria aí uma corrupção passiva do ex-presidente Lula. Sem prova, sem recibo, sem cartório, sem nada, né? O juiz Sérgio Moro chega a essa brilhante decisão apenas com as ilações e muito mais uma tentativa política de desmoralizar esse que foi um dos mais importantes, continua sendo um dos mais importantes líderes políticos e presidentes da República Brasileira. A sentença de Moro já era esperada e cai aí nesse rol em que se tornou a Operação Lava Jato, na verdade uma operação que tudo indica tem uma mácula inicial política orquestrada por alguns setores da direita, né, brasileira, alguns partidos políticos adversários do Partido dos Trabalhadores envolvidos na manipulação dos fatos, né, e induzindo o juiz Sérgio Moro a esse lapso que com certeza vai contaminar a sua carreira como juiz, a sua carreira como profissional
do meio judiciário. Por outro lado, a decisão também acende ou inflama ainda mais a disputa política para as eleições presidenciais que se avizinham, né? Essa sentença de Moro, ela acelera o processo de lançamento de uma pré-campanha, um pré-lançamento aí de Lula para a presidência da República, ele que já tinha aí em torno de 30% das intenções de votos, que deve crescer nos próximos meses. O fato é que essa primeira decisão judicial não afeta e não tira efetivamente o presidente Lula do páreo para uma eleição no ano que vem. Por outro lado, os movimentos sociais, as centrais sindicais, toda a parte da população que está sendo prejudicada pelo golpe aplicado na presidenta Dilma Rousseff e, por consequência, no Partido dos Trabalhadores, esses segmentos aí voltam à tona, voltam às ruas, exigindo a saída imediata do presidente Temer, também acusado de corrupção, né? E com várias implicâncias aí, com o processo à beira de ser julgado no Congresso Nacional. Tá certo? Então, o que acontece é uma situação que vai acelerar a disputa política na presidência, na corrida presidencial do ano que vem, e aí as cartas já estão sendo dadas nas últimas cartadas desse jogo. Vários setores aí ligados à esquerda brasileira defendem direta já um processo aí de acelerar as eleições do ano que vem, para esse ano ainda, e deve haver manifestações aí no próximo dia 21 aqui em João Pessoa e outras agendas marcadas para o Brasil inteiro. Essa sentença contra o Lula também vai acelerar a mobilização nas ruas dos partidários de Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo aí que essa é uma jogada jurídica para tirar o presidente Lula da disputa, o que parece agora cada vez mais improvável. A gente vai ter nos próximos dias manifestações de rua crescendo e defendendo direta já e também a saída imediata do presidente Temer. Já há até um movimento da esquerda defendendo o Fora Maia, que é o sucessor imediato de Temer, o Rodrigo Maia, que está aí exercendo, né, a presidência da Câmara dos Deputados Federais, outra figura também implicada em várias nuances aí dessa onda de denuncismo que o Brasil, que paralisou o Brasil por praticamente nos últimos, há mais de um ano, há quase 2 anos, desse enredo aí da Operação Lava Jato. A gente aguarda os próximos desdobramentos, deixando sempre a população, os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui no Facebook, principalmente, alertas para, de qualquer forma, impedirmos qualquer outro tipo de descumprimento da Constituição brasileira. Ninguém quer aqui no Brasil uma solução milagrosa, né? Já se fala até de um golpe dentro do golpe. O fato é que a Constituição precisa ser mantida, as regras republicanas, democráticas, e é preciso, sim, nos prepararmos para eleger novamente um presidente da República de forma democrática, direta, pela vontade popular. E atenção, você preste atenção, porque o Congresso que aí está não tem moral, não tem condições políticas de fazer qualquer reforma, nem trabalhista, nem previdenciária. É importante também que a gente esteja atento para a mudança dos deputados federais e senadores no Congresso nas próximas eleições, elegendo pessoas e políticos mais consequentes, mais ligados aos direitos dos trabalhadores e dos brasileiros que têm menos oportunidades de se defender, né, menos organizados do que os empresários, do que setores do judiciário, né,
e tantos setores aí que têm interesse nesse caos que se tornou a gestão do Estado brasileiro. Tá bom? Estamos atentos, acompanhando os novos fatos, e fica a sensação de farsa cada vez mais imposta aí pelos setores da direita, pela elite brasileira, que tenta impedir de qualquer maneira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorne ao poder, juntamente com seus aliados da esquerda brasileira. Eu sou Dalmo Oliveira e a gente vai ficando por aqui, voltando a qualquer momento com as novidades da conjuntura brasileira nesse atual momento. Até a próxima.